Oi, gente! Então, a gente estava conversando ali pelo Stories do Instagram e ficou caindo, né? E a internet. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para colocar aqui para vocês, porque eu sei que eu também fiquei muito tempo sem internet, uns quantos dias, desde que começou tudo que está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente ficou sem conseguir conversar, sem conseguir vir aqui. Então, agora eu resolvi fazer isso para responder um monte de gente que fica mandando no Instagram, no YouTube e no Facebook, sabendo que a gente está morando em Eldorado do Sul e que Eldorado do Sul é a cidade que foi 100% atingida, né? Não existe nenhuma parte de dentro da cidade que não esteja atingido pelas águas dessa enxurrada, né? Que houve. E que, então, as pessoas que conhecem a gente de Brasília, de São Paulo, de outros lugares do Brasil, estão nos perguntando e eu não consigo estar respondendo para todo mundo. Mas eu quero, então, contar um pouquinho, narrar um pouquinho para vocês o que tem sido esses dias aqui no estado. Primeiro, voltou a chover e as águas não baixaram ainda e as pessoas continuam desabrigadas. Então, assim, é um terror. Eu vou fazer um relato meio rápido, porque a gente não consegue contar tudo, não tem como. Mas primeiro que eu quero que vocês entendam é que não é mais uma enchente no Rio Grande do Sul, como outras tantas que houveram. Eu era criança e nós íamos ver, acolher ou saber das pessoas na beira do rio, né? Porque já existia enchente naquele tempo. Daí você vai me dizer, Silvana, mas todo esse tempo as pessoas tiveram as suas casas invadidas e continuaram morando em local de enchente. Não, gente, tá? Deixa eu explicar isso pra vocês, deixar bem claro. Essa enchente é sem precedentes. Nunca houve o que está acontecendo agora no estado. Nunca houve essa quantidade de água, essa invasão dessa quantidade de água. Nunca os leitos chegaram aonde chegaram. É uma enchente maior do que a maior já registrada, que foi a de 1941 em Porto Alegre. Ela foi maior, agora está sendo maior. As águas também estão ficando represadas, então está tendo muita dificuldade das águas baixarem. E há uma desorganização social tremenda, porque não estávamos preparados para isso. E a cidade de Eldorado do Sul, que é a primeira cidade de quem vai sair para a fronteira do estado, é a primeira cidade que tem depois das ilhas. Então tem a Ponte do Guaíba, tem as ilhas e daí tem a cidade de Eldorado do Sul. Então eu tô falando isso para que você que não mora aqui entenda como é que a gente está organizado. Aonde nós estamos é um lugar de sítios. Pertence a Eldorado do Sul, mas o nome do lugar é chamado Parque Eldorado. No Parque Eldorado, apesar de ter chovido bastante, está muito molhado e houve vários carros atolados e tudo, a água não para, ela escorre, né? Então a água não está agora represada aqui, apesar que já teve várias casas onde a água represou, não deu tempo de escoar, porque foi muita água mesmo. E ainda assim as pessoas tiveram suas casas alagadas, mas isso foi transitório, tá? Correu, desceu e está na cidade. A cidade de Eldorado do Sul, 100% atingida. Não livrou nada. Não livrou banco, não livrou igreja, não livrou supermercados, não livrou absolutamente nada. Todas as pessoas, moradores da cidade de Eldorado do Sul, foram atingidos. Então, a notícia que tem corrido é essa, e eu quero então contar um pouco do dilema que a gente viveu esses dias, um pouco, porque tá longe de acabar, gente, tá chovendo de novo e as águas não baixaram. Então, é uma semana inteira de muita dificuldade, tá? Já terminou gasolina, já voltou a ter gasolina, já terminou gás de cozinha aqui, já terminou... que mais, assim, os supermercados com pouquíssimas coisas. Na cidade de Porto Alegre não tem água, tá, para as pessoas tomarem. As pessoas podem estar dentro dos seus apartamentos, que não estão em lugar alagado, mas elas não têm água. Então, assim, todo mundo foi atingido de alguma forma, tá? Tá tudo parado, as escolas estão paradas, as empresas estão paradas, tudo está parado no estado em função desse desastre ambiental sem precedentes. Volto a dizer, sem precedentes. No estado do Rio Grande do Sul não tinha acontecido ainda. Bom, gente,
Vou contar um pouco daqui de nós aqui. Como eu disse, o lugar que a gente está morando, graças a Deus, não pegou água, porque nós podemos socorrer, então, essas pessoas, né? Essas pessoas vieram muitas para as escolas do Parque Eldorado, salão paroquial do Parque Eldorado, algumas igrejas estão se movimentando para ajudar, né? Porque agora é o momento da igreja ser a luz da terra. Então é o momento que a igreja então tá realmente remangou, dando um show assim de solidariedade, puxou as mangas e foram à luta, tá? O que eu quero até parabenizar. Existem algumas pessoas que estão muito envolvidas aqui, que são pessoas também envolvidas com a prefeitura, né, de Eldorado, que estão muito envolvidas aqui com essa questão da assistência dessas pessoas. Bom, a chuva começou e alguns lugares que nunca tinha entrado água, foram então os lugares para onde as pessoas correram. E um deles foi o templo da Assembleia de Deus de Eldorado do Sul, do qual meu pai sempre foi foi há anos presidente, e passou a igreja de Eldorado do Sul para o meu irmão. E hoje meu irmão Anderson Zalewski é o presidente da igreja. Bom, o que aconteceu, gente? O pessoal então começou a botar os carros dos crentes, assim como as coisas começaram a ir para o pátio da igreja, porque o ano passado, em setembro, a igreja não foi atingida, a igreja matriz, tá? São 11 templos e os templos da igreja foram todos atingidos nesse ano. E vocês vão ver, eu vou falando aqui, colocando potinhos aqui para vocês verem ao que eu tô me referindo. Bom, daí o que houve, né? O que houve nesse meio tempo, tá? As águas começaram a subir e quem estava em segundo andar, quem tinha casa de 2 andares, quem tinha, por exemplo, garagem baixa, casa toda em cima, pensou que não precisava sair, entendeu? E é o normal, tu não vai pensar que vai subir 2 andares de água, né? E que a água não chegaria tanto. Então as pessoas demoraram sim para sair, algumas, tá? Algumas que estavam com as casas no nível de terra saíram primeiro e as outras demoraram para sair porque elas pensaram que não ia. O que aconteceu? Essa água começou a subir ao ponto de colocar em risco as questões elétricas. As pessoas saíram nos botes desviando a cabeça do fio elétrico, tá? De bater nos fios de alta tensão, para vocês terem uma ideia da altura que chegou essa água. Então você olha um poste, olha o fio de alta tensão e imagina que as pessoas estavam nos botes saindo e tendo que desviar a cabeça para não pegar a água não pegar o fio na cabeça, tá? Então vamos desligar toda a eletricidade da cidade, e assim como a água foi desligada porque não tem mais como fazer tratamento, misturou tudo. E aí vamos tirar também as pessoas que estavam no segundo piso, só que quase não dando mais, muito cheio e muita correnteza. Nesse momento muita gente morreu, muita gente caiu na água, muita gente perdeu seus animais, as pessoas tiveram as suas coisas arrastadas, a igreja que tinha os carros e tudo acabou sendo invadida sim pela primeira vez, não tinha acontecido ainda, ela tá na Praça Central. Então, assim, tudo, fórum, banco, prefeitura, a casa do prefeito, tudo foi atingido por essa água que veio com muita força, gente, com muita força mesmo. As pessoas botavam as coisas dentro dos carros e saíam para a estrada, porém a estrada caiu, a estrada rompeu entre Parque Eldorado e Eldorado, né? Parque Eldorado que pertence a Eldorado e Eldorado, a estrada ruiu. E as pessoas então não podiam correr para cá. E as pessoas não tinham muito para onde ir. E muitos ficaram ao longo da estrada dentro de carro e estão lá até hoje, tá? Comem quando vai comida e estão vivendo dentro dos seus carros ao longo da estrada. É uma visão indescritível. Você que não é do estado, você que não tá nos lugares alagados, você não tem noção. É filme de terror, gente. Isso tudo que a mídia tá mostrando é pouco, perto das histórias e as narrativas do que tem acontecido. Nesse caos todo,
O meu irmão, por ser o pastor da igreja, foi um dos últimos a sair, achando que ia poder ficar, né? Ele mora em cima da subsede. E eles ficaram até ser um dos últimos a serem retirados. E como eu expliquei pra vocês por quê, né? Ficaram. Porque quem tava em segundo andar. Só que chegou um momento que a Defesa Civil não achou mais que era seguro ficarem. E começou a tirar também as pessoas, então, que estavam no segundo piso das suas casas. E essas até chegaram aos telhados. Eu nem tô falando pra vocês de serra, né? Que na Serra Gaúcha aqui houve deslizamentos terríveis. E as pessoas perderam tudo e as casas foram junto com os deslizamentos e tem muita gente desaparecida. Nós temos muita gente desaparecida. A gente nem sabe o número de mortos, não é o que está sendo divulgado também. Você pode saber que você não está recebendo todas as informações. As pessoas se deparam com corpos todos os dias. Em Porto Alegre, que é a nossa capital, principalmente, tá? Guaíba não, Canoas, que é uma cidade ali grudadinha de Porto Alegre, também, tá? Tem corpos todos os dias. Ontem eu soube de uma notícia, gente, vocês não têm noção, a gente dorme mal, porque a gente tá vendo tanta necessidade, tanto problema, e longe desses problemas acabarem. Ontem a gente soube de uma notícia terrível, tá aqui a fotinho dessa nenezinha, tá? Ela tá desaparecida. A mãe foi socorrida, foi retirada de casa num bote, com as duas, eram gêmeas, com as duas bebês, outra bebezinha igual essa. E o bote virou, gente, virou na correnteza, a bebê foi arrastada. Ela está desaparecida. A outra bebê que sobreviveu, que a mãe conseguiu tirar da água, irmãzinha dela, tá na UTI. Então vocês imaginam, a gente como mãe se coloca no lugar, exerce empatia. Você imagina o estado que tá essa mulher, o estado que tá a família dessa mulher. Então, gente, é muitas histórias terríveis de perda de vida, né? E de perda de coisas. E quando as coisas são perdidas, a gente nem tá mais achando ruim. E eu acho que esse é o maior aprendizado. É que as coisas não têm valor. A vida humana tem valor. A vida humana, ela tem valor maior do que qualquer outro bem. E a gente já nem tá mais fazendo caso. Eu vou contar pra vocês que o meu pai foi socorrer o meu irmão quando tiraram meu irmão lá de cima, lá com a família dele, esposa e minhas duas sobrinhas, e mais os sogros dele. O meu irmão, o meu pai foi socorrer meu irmão, só que tava tudo muito desorganizado na cidade, muito pavor, muita gente pegando os carros e saindo, outros pegando aqui como é uma região para fora, pegando suas caminhonetes e barcos e indo para socorrer. Essa foi assim a visão de tudo. O meu pai indo para lá, tá, indo para Eldorado, daqui do sítio para Eldorado, pegou uma estrada, um acesso que não é a estrada principal, porque tava, como eu falei pra vocês, roiu, né? Caiu, rompeu. Num lugar de aldeia de índios, os índios tiveram todas as suas casas alagadas, também foram retirados, tá? E haja Defesa Civil para tudo isso, haja Polícia Federal para tudo isso, haja bombeiro para tudo isso, tá? Então, assim, aqui tem sido povo pelo povo, porque os órgãos não dão conta, gente, não tem como, é muito. Bom, continuando a narrativa, daí o pai foi lá pegar meu irmão, tirar meu irmão de dentro de casa, de dentro de casa não, de dentro de casa ele já tinha sido retirado pela brigada. E também ele foi levado no caminhão do exército. E aí, na estrada, meu pai foi pegar meu irmão, um trator que retirava um carro também, sem sinalização, já tava escuro. Meu pai bateu o carro, tá aqui. O carro do meu pai bateu num carro que vinha no sentido contrário, também tentando sair, tentando fugir, tentando achar escape. Eu ou o meu sobrinho queríamos ter ido junto com meu pai buscar o meu irmão, e aí a gente soube que os sogros do meu irmão viriam, e então a gente não foi, e foi a sorte que ele não foi, que nós não fomos, porque alguém teria se quebrado, se machucado muito ou até morrido nessa colisão.
E para vocês terem uma ideia, não tinha como levar para o hospital, não tinha como levar para Porto Alegre. Se tivesse acontecido pior, o pai saiu ileso dessa batida aqui. Eu só posso ver e glorificar a Deus. E nessa hora tu glorifica porque tu vê que a vida humana é mais importante. O carro vai, perda total. O carro vai, não tem problema. Mas a vida, gente, nós acabamos de enterrar uma irmã, vocês sabem. Eu perdi minha irmã. E a gente ainda tá no luto, né? 5 de março, né? E a gente ainda tá no luto. Em abril fez um mês e agora já tava fechando o segundo mês. Então, eu tô contando todas essas coisas pra você que não é daqui do estado, pra que você entenda o que a gente tá passando, o que vem acontecendo e de que forma nós estamos tentando administrar todo esse pavor, tá? Tem criança que foi resgatada sem seus pais. Tem pais que estão desaparecidos e as crianças choram. Tem um bebê numa escola aqui que ele tem 1 ano. Ele chora a mãe, né? Que a mãe não tá entendendo nada. Tem criança nos hospitais que os cuidadores não estão conseguindo chegar, seja avó, mãe, enfim, não estão conseguindo chegar, estão ilhados pela água. As crianças estão lá nos hospitais sendo cuidadas, assistidas pela equipe de enfermagem que está em déficit. As enfermeiras estão em déficit, a equipe de enfermagem está em déficit porque não conseguem chegar. A gente nem para se voluntariar para estar dentro de um hospital consegue, porque não consegue ir, tá? Não tem como. O Hospital de São Jerônimo, que é um hospital grande, próximo de uma cidade próxima daqui, não tá atendendo, a não ser realmente casos de morte ou quase morte, porque o seu contingente está reduzido, porque as pessoas não estão conseguindo se deslocar, gente. Vocês não têm noção. É muito horror, muita dor, muita tristeza. É um tempo muito difícil. A chuva voltou, como vocês podem ver. A chuva voltou e as pessoas não têm o que fazer. Tá chovendo onde já tá tudo encharcado. E com ela tá vindo frio, porque é o tempo do frio aqui no estado. Eu já tô falando há quase 20 minutos, eu acho que eu vou parar esse vídeo porque vai ficar muito grande. Tem muita coisa a mais pra contar pra vocês. É tempo do frio aqui no estado. O frio já devia ter chegado e foi exatamente porque o frio não chegou que aconteceu tudo isso. Por causa de uma frente quente que não quis sair de cima do estado. E aí você pode estar me perguntando como fica a nossa fé. E eu quero ler pra ti, encerrar esse vídeo lendo pra ti um salmo. A vozinha, ó, já tem que usar, apesar de não ter neto, já tem idade pra ter netinhos, né? Já tem que usar óculos. Esse salmo diz o seguinte, é o Salmo 46, uma amiga querida, né, me mandou esse salmo hoje e pela manhã, e ela manda esse salmo compartilhando num grupo de oração das irmãs da igreja dela. As igrejas têm dado um banho de solidariedade, é muito lindo ver o que igrejas estão fazendo, principalmente em Porto Alegre. Brasa Church, a Igreja Ágape, a própria Assembleia de Deus está numa mobilização ali na Bento. Outras igrejas, né, estão se dando, mostrando que ela é a luz do mundo, que ela é o sal da terra, e é nessa hora que a igreja tem que se mostrar a igreja. Infelizmente tem lugares que os pastores não tomaram nenhum tipo de atitude, mas a igreja também está vendo isso, né? Ou as atitudes foram muito rasas perto do que foi todo o problema. Mas o Salmo 46, que essa amiga me mandou hoje, eu achei pertinente para esse momento, porque a nossa fé não consegue ser materializada e Deus não é para ser entendido com a mente humana. E a gente não consegue descrever porque é que nós continuamos confiando no Deus da nossa salvação, continuamos confiando que Ele está no seu alto sublime trono, mas que continua com controle sobre a terra. Continuamos confiando que todas as coisas que estão acontecendo são os tempos das dores que estão chegando. Ontem eu falava com uma outra enfermeira amiga minha e ela disse pra mim, Silvana, não vai melhorar. Não vai melhorar porque não é tempo de melhorar. É tempo de dores, a terra cambaleia. E a gente tá vendo isso tudo sendo
acontecendo de uma forma em que os tempos do fim, os tempos apocalípticos estão chegando sobre a Terra. Gente, para vocês terem uma ideia, como eu falei para vocês, não tinha acontecido ainda. Não nessas proporções. Não estávamos preparados para essas proporções. E os desastres climáticos foram muitas vezes avisados que aconteceriam. Esse salmo é o Salmo 46, tá? E ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará, a romperá o amanhã. As nações se esbravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.